do Espírito Santo, na dependência dele, eu quero trazer-lhes um texto sagrado, aonde se encontra no Salmo 89, verso 20. Salmo 89, verso 20, que está escrito: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Meus irmãos internautas que estão ouvindo, assistindo este programa, nós, cada vez que recebemos a oportunidade e podemos aproveitá-la da melhor forma em meio a um século 21 de tanta tecnologia, correrias, problemas, tantas investidas do inimigo para destruir a sociedade, destruir a juventude, para destruir, também querer destruir a igreja, nós louvamos ao Senhor, porque ainda existe um povo, ainda existe homens e mulheres que têm se desprendido de tudo isto e têm procurado dar o melhor para Deus nas oportunidades que Deus dá. Nós temos o costume de reclamar de tudo, reclamar do tempo, do trabalho, da doença e de tanta coisa, e esquece que em meio a tudo isso, Deus nos dá a noite e nos dá algumas horas para você deitar e você agradecer a Deus e pedir força para o dia vindouro. E Ele faz, porque quando Ele disse que Ele está conosco todos os dias, Ele está todos os dias. Agora cabe a mim e a você lembrar que Deus está comigo e com você. Quando a gente lembra, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E é este Deus que nós damos apenas continuidade, cada um pregando, cada um cantando, programa a programa, a gente dá continuidade, e que Deus preserve esta igreja, através do nosso pastor, também na direção desse trabalho, diácono Antos Góes, com a sua esposa, que assim nós possamos ir até a vinda do Senhor Jesus buscar esta igreja, porque tem um mundo e tem um público que precisa ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, realmente aquele que transforma, porque só quem transforma o homem e liberta é Jesus de Nazaré. E você que está ouvindo nesta manhã, eu quero chamá-los para esse texto, quando o salmista ele vai declarar o que Deus disse: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Os irmãos que lerem Bíblia, e para os que não lerem, os irmãos vão observar que quando o povo começou a pedir um rei para Israel, Deus já tinha um homem, Deus já tinha o nome, mas o povo se precipitou e agora vai pedir, aleluia, um rei. E através de, aleluia, de Samuel, Deus vai usar um meio diferente para levantar um rei, aleluia. Naquela época, por conta do pedido do povo, não era o tempo que Deus queria ainda, mas Deus permite, pela insistência do homem, Deus permite, mesmo sabendo que lá na frente a gente vai parar e vai refletir, vai pedir perdão e vai voltar a pedir a direção. Mas o interessante é que Deus ele não vai ignorar esse momento, Ele vai permitir, mas na hora que o homem, que a mulher, você que está ouvindo, que fez algum tipo de decisão que está lhe trazendo prejuízo, você só faz parar, olhar para o céu, pedir a permissão, Deus vai iluminar a tua mente, Ele vai tirar o que está de errado, Ele vai te
destruir, e tu vai avançar recebendo vitória da parte de Deus nesta manhã. E nós estamos trazendo o texto quando o povo começou a pedir, aleluia, e Deus permitiu de uma forma que eu achei muito interessante, a partir do capítulo 10, aleluia, do livro de 1 Samuel, do capítulo 9, a partir do versículo 10 de 1 Samuel, quando Deus ele vai criar uma situação, aleluia, para a vida de um homem. A Bíblia vai dizer que existia um grande homem, um grande empresário chamado Quis naquelas terras. Aleluia. E um dia, por ele ser um grande criador de jumentas, Deus vai permitir que a jumenta ela se perca ou ela fuja do seu cercado. Meus amados irmãos, na época a possibilidade da jumenta fugir do cercado era muito difícil, porque eles tinham pastores de ovelhas, tinha pastores de gado e tinha também quem tomasse conta da jumenta. Aleluia. E Deus ele criou uma situação naquela época, e vai dizer que aquela jumenta elas saíram. Agora imagine como é que um rebanho de jumenta vai sair de um curral e numa terra batida, que não existia asfalto na época, não existia calçamento, e ele vai agora, quando quis, vai ver que as jumentas dele, elas fugiram. Ele vai chamar um jovem, o seu filho chamado Saul, formoso, mas que não tinha costume ainda de procurar jumenta. Agora Deus vai criar uma situação através de Quis. Ele vai chamar a Saul e vai pedir que ele chame os servos dele e vá procurar a jumenta. Venha comigo para você entender, para a gente chegar no texto, aleluia, através de um homem que foi levantado somente apenas pela vontade do povo, quando ainda não era o tempo que Deus queria. Agora aquele povo vai sair procurando a jumenta e não vai achar rastro. Me explique como é que um monte de jumenta ele vai andar em terra batida e não vai deixar rastro, aleluia. E eles começaram a procurar, e por 3 dias procuraram e não acharam, até que um dia eles encontraram com os jovens, aleluia, e eles falaram acerca do profeta Samuel, que haveria festa anual daquele tempo, aleluia, mas só podiam cercar a mesa, só podia comer depois que o profeta chegasse. Aí eles vão dizer: olha, tu sobe, porque está havendo uma festa e o profeta vai chegar lá. Nós temos certeza que este profeta, ele é um profeta de Deus, e ele vai te dizer onde está a jumenta. Agora ele vai seguir aquele caminho e se encontra com Samuel, e quando Samuel olha para ele, aí diz assim: olha, não te preocupa, fica um pouco comigo. Reservaram um lugar para Saul e para os seus servos, e disse: acalma o teu coração, porque a jumenta que tu procura, ela já está de volta no redil da casa do pai, aleluia, do dono dela. Agora entrou o processo para se levantar um rei. Samuel pede para que Saul ele fique com eles, e depois ele vai ungir, e Davi, aquele homem Saul que saiu para procurar jumenta, ele já vai voltar ungido, sendo rei de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer, queridos, que no passado tempo, ele sendo rei, ele não fez conforme a vontade de Deus. Ele não foi aquele rei que ele poderia ter feito segundo a vontade de Deus, aleluia. E quando você passa alguns versículos, em pouco tempo, Saul agora já está sendo rejeitado por Deus, porque estava fazendo o que era errado para com o povo e violando a lei, aleluia, também. Agora Deus está olhando para ainda um jovem, uma criança, filho de Jessé, aleluia, que estava em sua casa, enquanto Saul estava fazendo tudo contra a vontade do Senhor. O Senhor Deus estava olhando para aquele jovem, a forma que ele era, nenhuma família, aleluia, ali daquela época, o filho de Jessé, aleluia. Aí Deus agora vai começar outra história. Ele começa agora já querendo apagar o nome de Saul como rei. Ele começou a rejeitar, aleluia, a Saul. Agora Deus fala a partir do capítulo 16, aleluia. Deus chega para Samuel
e diz: olha, Samuel, eu preciso que tu faças uma missão. Tem mais uma missão como profeta para você. Eu preciso que você vá à casa de Jessé, porque lá eu tenho um rei para ser ungido. Aleluia. Samuel agora vai perguntar a Deus e dizer: meu Deus, como é que eu posso ungir um rei se já existe um rei em Israel? É assim que Saul, ele for comunicado, ele vai querer me matar e matar também todos os profetas, porque nós vamos violar uma lei. Aí Deus vai dizer: Samuel, não te preocupas com, aleluia, com Saul, apenas tu vai à casa de Jessé, e quando alguém perguntar, tu vai dizer a ele que tu vai fazer mesmo, que vai oferecer sacrifício. Como profeta, ele poderia fazer isto, aleluia, que era a atribuição de um profeta. Agora Samuel, ele sai de sua casa e dirige-se para a casa de Saul. Quando ele chega na casa de Saul, aleluia, aí Deus diz: olha, fala para Saul. Quando ele chega na casa de Jessé, aí Deus diz: agora fala para o dono da casa, a saber, a Jessé, e diz a ele que tu vieste ungir um rei, aleluia. E Jessé agora olha para ele e olha para os seus filhos e começa a querer escolher filho a filho. Aí quando Saul, aleluia, quando Samuel, ele olha para todos os filhos que estão na frente dele, Deus não falou com nenhum dos que estavam na frente dele. Observe que agora o próprio pai, que tinha um filho também chamado Davi, ele não tinha trazido o filho, porque a história vai dizer pela Bíblia Sagrada que Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai, mas não eram as ovelhas de vitrine, não eram as ovelhas que era de comércio, não eram as ovelhas de lampreta, aleluia, porque as ovelhas que tinha lampreta, as lã dela era preta, aleluia, ela tinha mais valor ainda. Quem ficava vendendo as ovelhas eram os filhos mais bonitos, eram aqueles filhos que tinha destaque, mas também eram os mesmos que iam para a guerra. A Bíblia vai dizer, aleluia, que nesse momento, quando se apresentam os filhos de Jessé, aleluia, aí Samuel vai perguntar se tinha mais algum. Aí o próprio pai vai dizer: olha, tem um, mas ele cuida de ovelha. Davi agora, ele não era nem lembrado na sua casa, aleluia, ele não era lembrado na hora da janta, ele não era lembrado na hora do almoço, ele não era lembrado na hora do jantar. Davi continuava esperando que os irmãos levassem alimento para ele, aonde ele estava cuidando das ovelhas. Mas o que é lindo nisto é que Davi, ainda jovem, ele tinha um cuidado com a ovelha que era diferenciado. Você não vê na história que Davi algum dia ele menosprezou, deixou alguma ovelha porque ela estava manca, porque estava feia, porque estava com frio. Ele cuidava de todas as ovelhas, independente de como ela estivesse. O tempo foi passando, aleluia, e um dos dias apareceu um urso, e Davi, aleluia, quando o urso apareceu querendo devorar as ovelhas, Davi agora vai e pega o urso e mata o urso. Depois vem um leão, aleluia, Davi também pega aquele leão e vai matar também o leão, e não vai deixar matar as ovelhas. Mas Davi ficou com isto oculto para seus pais e para sua família. Davi nunca disse o que aconteceu, porque ele estava com a missão, mas Deus já tinha dado a ele também, aleluia, o poder através do Espírito para ele vencer esse tipo de tribulação, esse tipo de coisa, esse tipo de perseguição. Aí agora Samuel vai dizer: então manda chamar, aleluia, o mancebo. A Bíblia vai dizer que agora seu pai vai mandar buscar o seu filho Davi. Quando Davi agora recebe aquele recado do seu pai e dos seus irmãos, eu quero entender, aleluia, pensamento meu pastor Márcio, que agora ele vai ficar pasmo, ele vai ficar espantado quando alguém diz assim: olha, aleluia, além do meu pai chamar você para almoçar conosco hoje, ainda
ainda tem um profeta que está esperando por você. Agora Davi, ele vai olhar para um lado, e vai olhar para o outro, e vai olhar para as suas ovelhas, aleluia, e vai conversar do jeito que ele sempre conversava com as ovelhas, e vai começar agora uma trajetória dos currais para a casa do próprio pai, a casa onde ele devia ter liberdade, e ele não tinha tido, a casa onde ele podia ter o direito total, e ele não tinha, porque quem tinha eram os seus irmãos. Agora Davi começa a voltando, e quem sabe contando passo a passo, e nesse contando de passo, ele chega na porta da sua própria casa, e vê agora um cenário, ele vê uma mesa posta, ele vê os irmãos postos, ele vê o seu pai e sua mãe de pé, e ele vê o profeta Samuel no meio, esperando por ele. Agora Davi começa a dar os passos, aleluia, de encontro àquele sacerdote, aquele profeta. Quando ele chega, aleluia, na presença de todo, aí Deus vai falar com Samuel e vai dizer: está na tua frente, aleluia, o futuro rei. Mas Deus não disse a ele que ele seria naquele momento já o rei de Israel. Ele disse: vai e unja Davi como rei. E ele foi. E agora, quando ele está todos à mesa, ele agora chama Davi e apresenta. Agora imagine a cena: o próprio filho sendo apresentado à sua família, o próprio da casa sendo apresentado para o pai, aleluia, e para os irmãos, e para a sua mãe. Aí quando ele faz aquela apresentação, aí ele tira agora, aleluia, o óleo, ele pede para que ele se ajoelhe, e ele ora, e a partir daquela oração, ele revela o que Deus tinha para Davi, aleluia, que era muito mais do que pastor de ovelha, porque ele ia governar, ele ia ser rei. A partir daquele momento a coisa mudou. Todo mundo tinha que esperar pelo pai para fazer oração, esperar pelo profeta para fazer oração, para poder se alimentar. Agora tinha a voz de um rei no meio de todo, diante do impossível aos olhos humanos. Edinaldo, o que o senhor quer dizer? Eu não quero dizer, a palavra está dizendo: olha para você mesmo, esquece o teu passado, esquece onde você errou, esquece o teu tropeço, olha para cima, deixa dessa inércia, deixa dessas mesmices, deixa de dizer que não é nada, deixa de dizer que não presta, deixa de reclamar da situação, porque Deus já preparou um cenário, mas depende de você dar o primeiro passo nesta manhã e reconhecer que é dependente do Senhor Jesus, e Ele vai entrar na tua vida e vai mudar, e você vai ser diferente, aleluia, bendito é o nome de Jesus que vive e que reina para todo sempre. Davi agora está sendo ungido rei, e o tema para esta mensagem é as 3 unções na vida de Davi. Aleluia! As 3 unções na vida de Davi. O interessante é que Deus, Ele é tão tremendo que até para ungir ele trouxe uma pessoa para fazer o quadro completo, para não ficar falha. Aleluia, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Porque os irmãos sabem que Samuel, ele foi o único homem a ser profeta, sacerdote e juiz. Aleluia. Aí ele pega um que foi profeta, sacerdote e juiz, e trouxe para ungir um que seria ungido 3 vezes rei para governar a terra. Veja como é que Deus faz. Agora vamos para o cenário. Aleluia. Quando ele é ungido, agora Davi está sendo ungido, aí você vai imaginar, já foi ungido, vai sair do quadro agora, vai sair da história de estar tomando conta da ovelha, mas a primeira unção na vida de Davi foi a unção do anonimato. Aleluia. Porque a primeira unção na vida de Davi foi a unção do anonimato, porque quando você vai observar, Davi, ele quando foi ungido rei, ele não foi para o trono. Davi, quando foi ungido rei,
Agora Samuel volta para sua casa, aleluia. Jessé continua sendo a pessoa que é. Davi foi ungido rei, mas ele pegou a mesma trajetória e ele voltou para continuar tomando conta de ovelhas e continuou na unção do anonimato, mas ele não desistiu, ele não reclamou. Aí Deus agora olhando a obediência agora de um rei, ele olhando para um rei tomando conta de ovelha, aí ele olhando a obediência, Deus vai criar outro cenário. Um dia se levanta o gigante, aleluia, naquelas terras, o gigante filisteu, e ele começou a afrontar o povo de Deus. Ele começou, aleluia, a desafiar o povo de Deus naquela época, quando havia as guerras. Os irmãos de Saul, eles iam também para a guerra, para guerrear também, porque eles faziam parte, aleluia, daquele exército. Bendito é o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Aí Deus vai criar agora um cenário para um rei, aleluia, que não sabia, aleluia, Saul não sabia que Davi já era rei, e ele não entendia nada. Agora, um dia o Davi, aleluia, um dia Jessé vai chamar o seu filho Davi e vai dizer: olha, desce, porque está havendo uma guerra, e os teus irmãos já há alguns dias estão na guerra, e eles precisam de alimento. A saber, o gigante Golias estava, aleluia, desafiando, aleluia, bendito é o nome de Jesus, e aquele que chegava, todos eram desafiados pelo gigante Golias. A guerra continuou, o tempo foi passando, aí agora ele pega aqueles alimentos que o pai dele manda, pega aquela criança ou aquele adolescente, e quando ele chega naquele lugar, ele vê um cenário diferente. Agora chega comigo, imagine Davi sozinho, cuidando de ovelha. Ele conversava com as ovelhas, e as ovelhas não conversavam. Ela respondia, ele entendia da forma dele, mas ninguém, ele não ouvia dentro dos currais voz de ninguém, a não ser a voz de Deus. Ele não tinha visita de ninguém, a não ser a visita do Espírito Santo. Ele não tinha visita de ninguém, a não ser a visita de Jesus Cristo. Ele não ouvia a voz de ninguém, se não fosse a voz do céu, e dizendo: independente da noite, independente da ovelha, independente de quem chega, eu estou contigo e eu não vou desistir, aleluia, de você. Agora Davi, quando ele sai desse cenário do curral das ovelhas, e agora ele está diante de um exército, e além de estar diante do exército, ele vê um gigante, aleluia, com cerca de 3 metros de altura, aleluia, desafiando o povo de Deus, e desafiando ainda um povo que tinha a mesma palavra, como ainda tem até hoje, e a convicção e a fé no Deus que faz milagre, aleluia. Agora Davi, quando chega, aleluia, e ele olha para aquele cenário, ele vê uma coisa diferente, aleluia. Aí algo vai entrar na vida dele. É por isso que é a unção do anonimato, porque ele estava só com as ovelhas. E aqui também um anonimato, mas um anonimato, aleluia, diferente, porque ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele. Agora, quando ele vê aquele cenário, aleluia, aí ele vai dizer assim: olha, o que é que está vendo aí? E alguém vai contar a história, e vai contar sobre um gigante. Ele agora vai aonde está os seus irmãos, e vai onde está os generais, e vai dizer: olha, permita-me que eu chegue ao rei, porque eu quero lutar com esse gigante. A possibilidade aos olhos humanos era que jamais ele poderia lutar com um gigante, já que todos o exército preparado ainda não vencia o gigante. Imagine uma criança, aleluia. Aí a conversa veio, conversa vai, até que Davi, ele conseguiu, aleluia, ele conseguiu que Saul permitisse que ele seria, aleluia, que ele poderia lutar. Aí agora Saul, ele vai fazer uma promessa, que quem lutasse, aleluia, quem vencesse aquele gigante, ia casar com a sua filha, ia ficar livre de imposto. Veja aí, aleluia, ia ficar livre de muita coisa, ia mudar o cenário dele. Agora começa a mudar o cenário para a vida de Davi. Mas olhe para mim, por favor, o cenário Deus já preparou para mim e para você. A
A diferença é porque Deus quer te dar, aleluia, a vitória, mas você vai ver o gigante, mas ele não vai te deixar só. E tem pessoa que quer vitória, mas já está vendo o cenário em um palco, nos nomes, nos holofotes. Não é assim não. Você tem que primeiro vencer as barreiras, você tem que passar no meio da multidão, você tem que vencer as guerras que tem, aleluia. Aí quando você chegar no palco onde tem gigante, Deus vai te dar força suficiente, aleluia, e através da força que Deus te dá, Ele vai te dar a vitória. Aprenda a esperar no tempo de Deus, aprenda a andar na trajetória de Deus, aprenda a entender o processo que Deus te colocou. Aleluia, nesta manhã, não importa a tua situação, meu querido e minha querida, não importa como você está, não importa a tua decisão, não importa, aleluia, mas trouxe alguns prejuízos e traz mesmo, mas Deus continua dizendo: eu quero te levantar, eu quero tirar você desta situação, eu quero que você mude, aleluia, somente a forma de pensar, a forma de fazer, a forma de agir, porque eu vou continuar sendo aquele que prometi e vou até o fim com você. Se você entrar na água, eu vou com você. Se você entrar na chuva, eu vou com você. Se você entrar no fogo, eu vou com você. Não importa o tempo. Se você entrar e você convidar, agora ele diz assim: você precisa me convidar. Por quê? Porque ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Existe uma obediência a partir de Jesus Cristo. Ele nunca vai invadir a sua casa para levar a sua bênção. Ele vai prometer, ele vai usar pessoa, ele vai usar pastor, ele vai usar alguma pessoa, até uma criança, mas ele vai dizer: eu vou continuar batendo. Ele vai bater na sua porta e ele está batendo na porta de alguém neste momento. Ele está batendo na sua porta e você sabe e entende para quem está sendo essa palavra. Você sabe e entende para quem está sendo essa mensagem. Deus está falando com você, como começou a falar de manhã, aleluia, na primeira mensagem, e está dizendo: eu estou batendo na tua porta. E a pergunta é: qual é a situação que você está passando? Não precisa contar a mim não, e nem precisa escrever no chat não. Apenas você vai aonde você está, você vai tomar uma decisão agora. Você vai começar a tomar uma decisão agora. Vai a pena levantar a mão, ou dar um ok, ou dizer que está aceitando a Jesus e quer mudar a sua história. Aí você pergunta: como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa é você entender que Jesus está batendo na sua porta, e quando Ele está batendo na sua porta, Ele quer te levar a salvação. Ele batendo na tua porta, Ele quer levar paz para a tua casa. Ele batendo na tua porta, Ele quer entrar na tua vida financeira. Ele batendo na tua porta, Ele quer mudar teu caminho. Ele batendo na tua porta, Ele está dizendo: eu sou a tua proteção. Ele batendo na tua porta, Ele diz: eu estou contigo de dia. Ele batendo na tua porta, Ele está dizendo: eu estou contigo de noite. Ele batendo na tua porta, Ele diz: eu vou te dar salvação. Ele batendo na tua porta, Ele diz: eu tenho uma morada melhor do que esta. Ele batendo na tua porta, Ele diz: eu tenho rua de ouro. Ele batendo na tua porta, eu tenho o céu de ouro. Ele batendo na tua porta, Ele diz: você não vai viver a vida inteira nessa terra, porque eu quero que você venha morar comigo e com meu Pai. Isso é Jesus, isso é Jesus, isso é Jesus, isso é Jesus. Imagine o cenário: saindo dessa terra e morar no céu de glória com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A primeira unção na vida de Davi foi a unção do anonimato. Ele foi ungido foi ungido através de Deus, aleluia, por Samuel. Mas ele não ocupou logo o trono. Agora ele está diante de um gigante, ele está diante dos filisteus, ele está diante de uma guerra, e ele permite a Deus para ir para um desafio, e por permissão de Deus, ele apenas com uma funda e uma pedra ou um seixo, aleluia, ele desafia o gigante, dizendo que ele vinha com espada, com escudo, ele vinha com tudo, ele vinha apenas com armas normais, ele vinha com armas feitas por mão
mão de homem, mas ele disse assim: você vem com espada, você vem com escudo, você vem com exército, você vem com tamanho, você vem com força, você vem com arrogância, e eu só vou somente com uma coisa: eu vou em nome daquele que criou que criou o céu e criou a terra. Ele fundou, ele criou os mares, ele criou os peixes, ele criou o oxigênio para que o nosso pulmão ele comece aspirando e respirando. Ele criou o sol, criou a chuva e criou o homem. Eu vou em nome de Jesus de Nazaré. É isso que você precisa entender, meu amigo e minha amiga. O gigante está na tua porta, o gigante está na tua frente, mas Edinaldo, o gigante é o câncer. Não tem problema, o câncer chegou, continua acreditando e dizendo: eu vou marchar em nome de Jesus, porque Deus já repreendeu o pior, aleluia, e não vai te levar à morte, e daqui um dia vai recuperar tudo de novo, e você vai estar na igreja e dizendo: eu passei, o gigante apareceu. Qual foi o gigante? O câncer, mas eu venci, eu venci. Eu venci, eu venci, e como muitos venceram, eu estou como profeta de Deus nesta manhã. Deus está entrando, aleluia, e já tem entrado e tem provado na tua vida. E aí você diz: e por que eu? É porque você, foi Deus escolheu você, porque você pode passar por esse processo. Entenda que foi você, porque Deus acredita em você. Foi você, porque Deus sabe que você vai resistir o câncer. Foi você, porque Deus sabe que nessas veias tem sangue assembleano. Foi você, porque Deus sabe que tem a palavra. Foi você, foi porque você sabe, Deus sabe que você tem raiz. Foi você, porque você é oliveira, vai balançar, e os frutos ainda, você com doença, ainda com problema, ainda tem fruto. Olha para os céus e agradece e diga: dos aleluia, dos frutos que Deus me deu. Tem pessoas que estão também participando. Então levanta a tua mão e dá glória para Jesus nesta manhã. Levanta a tua mão e sai desse estado que você está, aleluia. E a primeira pessoa para Cristo, cadê? Aleluia, dá um sinal aí. A segunda, a primeira já teve na primeira mensagem. A segunda pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, aleluia, a segunda pessoa que está ouvindo e quer ter uma mudança de vida, quer ter uma mudança, aleluia. Deus está dizendo: não importa o anonimato que você esteja, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua situação, eu quero mudar esse estágio, eu quero mudar esse momento, eu quero te dar vida, mas uma vida diferente. Eu quero te dar uma paz que o mundo não dá. Eu quero falar com você com palavra que o homem, por mais intelecto que ele seja, você jamais vai ouvir. Ele quer te falar como ele falou com Samuel, aleluia, ainda quando era criança, ainda na casa de Eli, aleluia. Ele quer falar dizendo assim, chamando você por nome, e comece a parar para ouvir a voz de Deus nesta manhã. Aleluia. Aleluia. A primeira unção na vida de Davi foi a unção do anonimato. Bendito seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Querido, a unção do anonimato é aquela unção quando você recebe uma profecia de Deus através de um homem, de uma mulher espiritual aqui na terra, na igreja, e você recebe, e Deus fala verdadeiramente com você, e quando você está, aleluia, ouvindo a voz de Deus, a promessa foi feita, mas não é porque a promessa foi feita que ela vai ser imediata, não. E Deus prometeu, mas vai te mostrar o caminho, aleluia. Deus prometeu, mas Ele vai te mostrar o deserto. Agora tem uma coisa, Ele vai junto com você, aleluia. Ele não lhe abandonou, Ele não vai lhe abandonar, Ele não vai lhe desprezar. Ele não vai deixar, aleluia, você aí ainda, quando Saul, aleluia, ainda governando, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus já tinha saído da vida de Saul e entrou um espírito mau. Agora Saul, ele começa a ser atormentado, ele começa, aleluia, a ser atormentado e não entendia nada, não tinha mais como dormir. Alguém chega para Saul, aí diz assim, olha, eu conheço aleluia,
lá da casa de Jessé, aleluia, que ele toca a harpa, mas ele tem uma diferença. Quando ele toca a harpa, algo diferente acontece na vida dele e de quem está ouvindo. Ele toca a harpa, mas ele, quando toca, é suave, é uma coisa como uma voz falando. E eu tenho certeza, ó rei, que se o Senhor chamar esse rapaz para vir tocar a harpa, na hora que você tiver atormentado, vai trazer paz. Agora, Saul, sabendo dessa notícia e precisando da urgência que ele precisava, aleluia, porque ele ainda era rei. Observe que Davi já tinha sido ungido rei, mas continuava no anonimato. Ele venceu o gigante, continuou no anonimato, aleluia. Aí agora vem mais uma situação. Imagine, eu trouxe para você a unção, a primeira unção na vida de Davi, aleluia, a unção do anonimato, e veja a trajetória do anonimato de Davi, já sendo rei, que Deus levou para poder levar ele ao trono, aleluia, e aleluia, bendito é o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Aí quando Saul agora manda buscar a Davi, Davi chega na casa dele, e quando ele era atormentado, Davi tocava a harpa, e a Bíblia diz que o espírito demoníaco saía da vida de Saul, aleluia. Agora Saul vai olhar para aquele menino, para aquele jovem, e vai ver ele um jovem diferente. O tempo passa, daqui a pouco, aleluia, ele agora está trabalhando, fazendo parte também da casa de Saul e do exército de Saul. Aí, quando o tempo vai passando, há uma necessidade de se levantar um rei, aleluia, bendito é o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre, para ser rei de Judá, aleluia. Então agora está passando o tempo do anonimato de Davi. Davi agora está sendo, através de Samuel também, ele está sendo, aleluia, ele está sendo ungido, aleluia, rei de Judá. Quando Davi, ele assume o reinado de Judá, o interessante, querido, é que ele já sendo rei, agora o rei Saul começa a perseguir também ele, ao ponto que muitas vezes ele precisou fugir. O tempo passa, mas depois, com o tempo, Deus diz: agora basta. A promessa que eu tenho para você não é ser rei no anonimato. A promessa que eu tenho para você não é apenas ser rei de Judá, mas eu tenho uma promessa para você ser rei de Israel. Você vai governar o povo que jamais você esperaria, porque você soube ser rei e ter tempo ainda, aleluia, ter o teu tempo esperado no anonimato. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. O anonimato, meu irmão, ele nos faz amadurecer. O anonimato, ele nos faz crescer espiritualmente. O anonimato, ele faz a gente enraizar cada dia mais. O anonimato, ele deixa a gente mais próximo de Deus. O anonimato, ele nos leva a cantar o sino da harpa com mais alegria dentro do coração. No anonimato, você se aproxima de Deus de uma forma que você nem imagina. No anonimato, a gente chora com a presença do Espírito Santo. No anonimato, quando você não acha que não tem mais jeito, é no anonimato, quando está sozinho, que mais ninguém lhe ouve, o Espírito Santo te visita, a voz de Deus vem, Deus começa a falar contigo e diz: porque aprendeste a passar pelo anonimato, eu estou te levantando. E a promessa que eu fiz, eu não sei há quanto tempo você recebeu a promessa, e também para que eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: se você aprender a passar no anonimato, te prepara, porque Deus está te levando e revelando as coisas
aleluia, que você jamais entenderia. O interessante é que quando a gente vai para a revelação de Deus, para a vida de um homem, quando Deus chama, através de João, que revela, lá em Apocalipse capítulo 3, lá também falando, na igreja de Filadélfia, aleluia, bendito é o nome de Jesus de Nazaré, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Aí você vai ver, eu aprendi que a revelação de Deus na Bíblia Sagrada só foi para duas classes de pessoa. A primeira classe, aleluia, é lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, que é para os pequeninos. Eu não vi, pastor Márcio, permita-me por favor, me dirigir com a submissão de Deus, aleluia, do Espírito Santo ao Senhor. Eu não vi Deus falando primeiro, aleluia, diretamente com o rei. Ele fala, aleluia, com um servo, mesmo que seja rei, mas se ouviu como servo, o rei agora deu ouvido, ele vai fazer prosperar. A primeira vez que eu fiz a revelação de Deus na Bíblia Sagrada para um homem, foi para os pequeninos, não foi para o grande. E a segunda, aleluia, que eu quero começar a terminar, a segunda foi para os amigos dele. Em João capítulo 15, versículo 17, ele vai dizer assim: eu já não tenho mais, não chamo mais de amigo, de servo, mas chamo de amigo, porque tudo que eu aprendi de meu pai e a revelação que ele me deu, eu estou passando para você. Você não é mais um, você não é qualquer um, você é amigo de Deus. Aleluia. E nesta manhã, debaixo da unção e da graça e da submissão de Deus, nós trouxemos para vocês, aleluia, as três unções na vida de Davi. A primeira unção foi a unção do anonimato, aleluia, aonde ele passou por todos os processos. A segunda unção foi a unção quando ele foi ungido para ser rei de Judá. E a terceira unção foi quando ele foi ungido, aleluia, para ser rei de Israel e governou por 40 anos, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Davi passou, querido, por todos os processos. Mas você diz assim: mas Edinaldo, como é que o Senhor dá tanto testemunho por um homem que muitas vezes ele pecou, por muitas vezes ele falhou, por muitas vezes foi pego, aleluia, em pecado? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não sou eu que declarei. Se você leu a Bíblia, no Salmo 89, verso 20, é o próprio Deus que está dizendo assim: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Porque Deus, ele fez essa declaração, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Porque Deus, ele fez questão de fazer esta declaração, porque quando Davi, aleluia, ele olhou para um canto, ele olhou para o outro, quando ele um dia pecou, em muitas das vezes, mas essa vez ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e agora ele entrou a consciência de um homem que um dia era do anonimato, e estava no estado agora na posição de rei, e começou a fazer o que Deus não se agradara. Agora ele, quando vê que o reinado dele estava passando por uma falha, por mais uma falha, aleluia, posso dizer assim, ele olha para o céu, ele olha para Deus e ele brada a Deus. Ele agora não vai lembrar de reinado, ele não vai lembrar de trono, ele não vai lembrar de dinheiro, ele não vai lembrar de posição, ele não vai lembrar da empresa dele. Ele diz assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, não importa o que o Senhor quiser me dar, eu não estou preocupado com reinado, Senhor, eu não estou preocupado com poder, mas dê-me de volta a alegria do teu Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Deus está dizendo: eu quero te dar de volta a alegria do meu Espírito para uma alma sedenta que está precisando de alegria. Daí, aleluia, dá o primeiro passo para Jesus nesta manhã, dá o primeiro passo para Cristo nessa manhã, dá o primeiro passo para Jesus nesta manhã, aleluia, e algo vai ser diferente na tua vida. A primeira pessoa para Cristo nessa manhã,
Aleluia. A segunda pessoa para aceitar Jesus nesta manhã, dá um sinal aí, que foi tocada pela palavra, que foi tocada pelo Espírito Santo, que ouviu a voz de Deus através, aleluia, desse programa nesta manhã. Aleluia. Que as bênçãos do Senhor, ela venha ser derramada sobre a vida de cada um internauta, de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã, da direção de todos, e que a paz do Senhor Jesus, ela continue plenamente nas vossas vidas, e você continue de pé, porque o programa continua de pé, através de homens, aleluia, que estão dedicados nessa grande obra.